Fala galerinha, estamos aqui ao vivo para todo o Brasil, conforme combinado, para falarmos sobre esse tema extremamente presente no dia a dia das mulheres, né? Vocês estão chegando aí, sejam muito bem-vindas. Mariana, Mônica dando tchauzinho aqui também. A galera toda presente. Gabi, tudo bem, galera? Cláudia, todo mundo aqui marcando presença. Muitas carinhas novas, né? Depois da live aí em que nós tivemos aí, fomos atropelados por um trator chamado Ítalo Marcilli, que para variar passou por aqui e deixou uma mensagem incrível pra gente. Essa live vai para o nosso Instagram, pro IGTV, tá? Amanhã. Hoje nós já divulgamos aqui nos stories que a nossa live com a Priscila, a doutora Priscila Antunes, também já foi para o Instagram TV. Nós falamos com ela sobre libido, uma live que foi muito interessante também, com novas perspectivas em relação à libido, coisas que você pode fazer para melhorar a libido de uma maneira geral, e as questões não medicamentosas, quando a gente vai abordar os distúrbios do desejo sexual e tudo mais, né? Então nós conversamos muito sobre isso, foi uma live bem interessante inclusive, e ela já foi para o Instagram TV hoje, tá? Ontem tivemos aquela live incrível com o Dr. Ítalo Marcilli, em que pudemos conversar sobre a força feminina, e aí acabamos falando de várias outras coisas relacionadas a sermos mais humanos primeiro, né? Antes de definirmos o que é da mulher e o que é do homem. E foi uma live incrível também, sensacional. Essa live vai para o Instagram TV amanhã. Hoje vamos dar prosseguimento ao nosso calendário convencional, digamos assim, em que vamos falar mais uma vez sobre temas muito caros e muito questionados aqui na página. É de longe um dos campeões também de perguntas aqui nas caixinhas. Eu tenho evitado muito falar sobre esse tema especificamente aqui, né? Porque eu acho que ele merecia essa abordagem específica numa live. O tema do preventivo em si é um tema muito importante de ser abordado, porque falar disso é falar de uma das principais doenças que causam morte nas mulheres aqui no Brasil e no mundo, tá? Agora, muitos de vocês vão chegar aqui hoje para conversar comigo sobre preventivo com uma série de pré-conceitos formados e esperando que eu responda as expectativas de vocês sobre a principal aflição de vocês quando vocês falam de preventivo em si, né? Na verdade, hoje nós vamos mais uma vez rever alguns conceitos, destruir alguns mitos, né? E trazer algumas verdades aí em relação ao preventivo em si, beleza? E por que você faz esse exame, né? É como de costume, toda vez que eu vou começar aqui, gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. Quem tiver, dá aquele acenozinho aí, maneiro, e me avisa se o som estiver ruim. Eu coloquei aqui o fone hoje novamente, não sei se está funcionando, né? A gente tem sempre que testar aí, porque às vezes a bateria está ruim, o Bluetooth está ruim, o Wi-Fi está ruim. Se vocês estão me vendo bem, então beleza. Jéssica e Michelle já começaram a dar aqui o retorno de vocês. Pois bem, eu queria dizer, primeira coisa, né, queria pedir que vocês se manifestassem aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber de vocês. O que é o exame preventivo? Por que vocês fazem o exame preventivo? A grande maioria de vocês deve fazer esse exame aí todo ano, né? É bem provável que vocês façam esse exame todo ano, né? Na verdade, o que eu mais ouço das mulheres é graças a Deus que eu faço meu preventivo todo ano, porque toda vez que eu vou colher meu preventivo, meu médico descobre que eu estou com uma infecçãozinha, aquele zinha para dar aquele reforço negativo no final, né? De que é uma infecçãozinha, uma coisa leve, uma coisa boba, né? E
graças a Deus, esse exame salvador, identificador de todas as infecções genitais do mundo, consegue identificar a prevenção e prevenir adequadamente as infecções todas que vocês têm. Agora, a grande verdade, né, é que, apesar dessa associação forte que as mulheres fazem entre colher o preventivo, identificar uma infecção e passar uma pomadinha, a grande verdade é que esse preventivo ele não serve para nada disso. Então vamos lá. Primeira coisa, vocês sabem de fato como é que é feito um exame preventivo e por que ele tem esse nome, né? O exame preventivo é aquele exame que o médico coloca lá o bico de pato, introduz para poder ver o colo do útero lá. E ele vai lá e colhe uma secreção com uma espátulazinha de madeira, depois ele coloca lá dentro uma escovinha, né, que vai entrar no canal do colo do útero, raspar ali por dentro, e depois ele tira e passa aquela espátulazinha de madeira e passa aquela escovinha de plástico numa lâmina de vidro, bota dentro de um potinho, ou ele joga um spray lá dentro, ele enche de álcool e manda para o laboratório. Já reparou? Ou você manda, ou seu médico manda para o laboratório. E depois de algumas semanas, você recebe aquele resultado, você vai lá no consultório com o seu médico, ele vai ler aquilo ali e vai te dizer se aquilo está normal ou não. O ideal é que o resultado do preventivo fosse dado para você com o significado bem prático e objetivo de ele está positivo ou ele está negativo. Por que isso? Porque o exame preventivo, o citopatológico, vamos dar nome aqui, né? Porque é interessante que a cada vez que a gente aborda um tema desses aqui na página, a gente aproveita para construir cultura em saúde, cultura médica geral. Então, o exame preventivo, que também pode ser chamado de exame citopatológico do colo do útero, ele tem o objetivo único e exclusivo de identificar precocemente as lesões precursoras do câncer de colo do útero. Então, a bem da verdade, se você for parar para pensar, e eu já recebi algumas pacientes no meu consultório que chegam já com essa informação colhida, né? Muitas vezes ou elas vêm ao ginecologista pela primeira vez, quando estão ali em torno dos 20 e poucos anos, ou elas já vêm de algum outro médico que ela perdeu o segmento por uma série de motivos, e ela aparece no meu consultório pela primeira vez. Aí eu pergunto, você já foi examinada esse ano, já foi examinada no último ano pelo seu médico? E aí, muitas vezes, ou ela já foi examinada, ou ela nunca foi examinada. Independente disso, eu falo, nossa primeira consulta, eu converso com ela, colho todo o histórico e falo, você vai lá atrás que eu vou te examinar. Ah, mas eu já colhi preventivo, como se o único objetivo de passar o bico de pato e examinar, por exemplo, fosse fazer o preventivo. Ou, eu fui fazer o preventivo, é bom, eu quero fazer o preventivo toda semana, todo ano, às vezes eu quero fazer até 2 vezes no ano, porque toda vez que eu faço o preventivo, eu acabo vendo que eu estou com uma infecçãozinha e a minha médica já aproveita para me passar uma pomada. E aí, eu te convido a pensar, todas as vezes, qual é a doença, qual é a infecção que você imagina que você tenha, que espécie rara é essa de bactéria, que 2 vezes no ano, sempre, quando você faz o preventivo de 6 em 6 meses, 2 vezes no ano ela aparece na sua vida, só no preventivo, e aí, coincidentemente, é sempre na época que você faz o preventivo, aí você trata e ela some. Se você for ao médico 1 vez ao ano, no ano seguinte, o preventivo só vai pegar essa infecção 1 vez. Se você fizer 3 preventivos no ano seguinte, ele vai pegar a infecção 3 vezes. É uma infecção causada pelo preventivo? Que doença é essa que é causada pelo próprio exame médico? Essa doença, muito comum entre as mulheres, causada pelo preventivo, é nenhuma. Por quê? Quando você vai ler um laudo de preventivo do exame, não sei se você já teve a oportunidade, se isso vai direto para o seu médico, ele só te dá o resultado, você pega e ele leva para sua casa. Quando você vai ler o resultado preventivo, ele vem lá,
Primeiro de tudo, a amostra vai dizer se está adequada ou não, né? Se ela está satisfatória ou não e o que ela contém. Então, você vai receber essas duas informações iniciais. E aí depois, estou passando aqui um laudo preventivo de uma paciente minha que eu tenho aqui no computador. Ele vai dizer se está adequado ou não, se ele pegou todos os elementos celulares ou não. E o resultado, depois dessa análise vem lá escrito resultado negativo para lesão intraepitelial ou malignidade, ou ele vai vir o nome de uma lesão no lugar disso. Então, a função do preventivo basicamente termina aí, nessa parte do preventivo, tá? Por que isso? Depois disso ele vem lá algumas coisas, micro-organismos, ele pode vir flora bacteriana mista, outros achados não neoplásicos, aí ele vem até escrito lá às vezes, metaplasia escamosa, ou outros comentários. E esse maldito desse outros comentários no final é o que induz vocês demais ao erro. Porque quase que invariavelmente no final do preventivo vai ter essa desgraça dessa descrição. Alterações reativas associadas à inflamação. Ponto. Aqui toda mulher se satisfaz e sai plena da sua consulta no ginecologista porque ela pega esse laudo escrito que tem alterações relacionadas à inflamação. Ah lá, a Thaisa já está se entregando. Meu é inflamação. Meu Deus do céu, o que será essa inflamação que só o preventivo é capaz de identificar todas as vezes? Se você fizer 6 vezes o preventivo no ano, ele vai identificar inflamação. Que maldita inflamação é essa que você trata compulsivamente e todo ano ela volta? Já percebeu? Essa infecção, ela é muito curiosa, ela tem um comportamento muito bom, ela sempre volta no preventivo do ano que vem. Então você faz o preventivo esse ano, você se trata da sua inflamação e no ano que vem ela volta de novo, está inflamada outra vez. Que maldita inflamação é essa? Lá, a Marcela veio com inflamação leve, meu Deus, que maldita inflamação é essa? Nós já conversamos aqui na live sobre corrimento, e nós já falamos sobre isso outras vezes em outras lives. Ah lá, outra. Fran, tem o resultado aqui e o meu também tem inflamação. Eu sou vidente, gente. Eu consigo identificar. Eu leio os laudos dos preventivos de vocês sem ser o médico de vocês. Eu tenho essa habilidade. Eu sou sensitivo, tá? Ah lá, ó. Darlene, nunca fica boa dessa inflamação. Eu sei disso. Eu sinto que você está inflamado agora na sua vagina. Sabe por quê? A sua vagina é um órgão que é um tubo oco com uma série de bactérias vivendo em paz e harmonia ali, que são controladas pelo seu sistema imunológico. E essa mesma vagina, que é um tubo oco, ela é revestida por uma mucosa, é um revestimento, um epitélio que recobre internamente esse tubo e que o protege, que dá integridade a essa região. E esta parede vaginal se renova constantemente com células que são, assim como na pele, a mucosa da vagina também se renova e se descama. E ali, neste tubo que é a vagina, e que termina lá no finalzinho da vagina, onde se encontra o colo do útero bonitinho, jogando secreção ali o tempo todo, que nós já conversamos sobre isso aqui na live de corrimento, esse tubo vaginal, esse tubo que é o canal vaginal, ele tem ali células da mucosa descamando o tempo todo, que se renovam, as suas células vaginais se renovam a vida toda, e ali dentro tem bactérias que vivem ali e fungos, eventualmente, que vivem ali em harmonia, em perfeita paz e harmonia, e secreção do colo do útero. O colo do útero produz secreção constantemente, vai jogando ali na vagina. Nós já conversamos aqui sobre os métodos naturais em que você percebe o muco e a sensação de lubrificação do muco cervical. Só que o colo não sai direto na vagina. O colo vai estar lá no comecinho da vagina, ele vai produzindo a secreção dele. Essa secreção vai sendo processada conforme ela vai sofrendo uma série de intervenções, conforme ela vai passando pelo canal vaginal e ela sai lá fora. Então, isso tudo está presente ali dentro da vagina. E é essa secreção do colo do útero que o seu preventivo capta ali, junto com as células que estão se descamando também do colo do útero. Se esse ambiente desse material é um ambiente
em que tem bactérias e o seu sistema imunológico constantemente combatendo essas bactérias e fungos para que eles vivam ali o suficiente para habitar a vagina, mas não causar infecção, ali sempre haverá inflamação. Se você colher aqui, ó, aqui da sua boca, passar numa lâmina e mandar para o laboratório, vai vir igual. Se você enfiar uma escovinha, uma espátula lá na tua goela, dentro da tua traqueia e passar na lâmina, vai vir isso também. Se você inserir um tubo dentro do seu intestino, raspar com um pouquinho de cocô e passar na lâmina e botar no laboratório, vai ter também. Porque todos os tubos do seu corpo que se conectam com a parte de fora do ambiente estão expostos a agentes infecciosos que sistematicamente tentam invadir esse seu corpinho. Sempre haverá inflamação que te protege de infecção e não o contrário. Não é o sinal da infecção, é o sinal de que a sua mucosa está funcionando e trabalhando para evitar infecções. Quando você corta a sua mãozinha e ela fica vermelha, inchada e dolorosa, ali está inflamado. Mas quer dizer que você ficou com infecção? Não, quer dizer que estava inflamado só, estava machucado. Então a mesma inflamação, a reação inflamatória que aparece na mãozinha quando você corta, aparece lá na pepeca quando ela está protegendo você dos micro-organismos que tentam invadir a sua mucosa vaginal e o seu trato genital de infecções sistemáticas. A Ingrid está ali, ó, mais uma vítima. Ó. Ela faz de 6 em 6 meses porque ela é super preocupada e ela quer evitar as infecções. Nós vamos chegar nesse ponto do porquê que algumas pessoas têm de fato que fazer preventivo de 6 em 6 meses e porquê que outras estão fazendo isso pura e simplesmente a troco de nada. Ainda vou te trazer uma informação muito importante no final dessa live, que você vai descobrir que você nem precisa fazer esse tanto de preventivo que você faz todo ano, tá? E por que você não deveria, que não sou eu que vou dizer isso, quem diz isso é o INCA, que é a maior autoridade em câncer no Brasil, tá? Então, quando nós estamos fazendo o preventivo, o que nós estamos buscando? Inflamação, micro-organismos, flora bacteriana, reação inflamatória leve a moderada? Não, isso não nos interessa. O objetivo do preventivo é quando o médico pega a espátulazinha de madeira e roda lá em volta do seu colo do útero, depois ele pega uma escovinha de plástico e enfia no canal do colo do útero, roda e passa numa lâmina de vidro, guarda e manda para o laboratório, ele quer ver ali as células do colo do útero que estão descamadas e se renovando ali. Então, vamos resgatar aqueles conhecimentos prévios sobre a genitália interna feminina. O colo do útero é um canal. Tem a parte interna, que é um canal, propriamente, e a parte externa, que é aquela partezinha mais lisinha, de fora, que se expõe para a vagina, tá? Que é aquela rosquinha rosinha. Ali, naquela região, existe um vírus que adora morar ali e que é transmitido por via sexual, que é o vírus que a Joline já citou aqui, o HPV, papiloma vírus humano. Esse vírus é um vírus que ele tem centenas de subtipos que infectam a pele e a mucosa da grande maioria da população. Tá? Existem vários tipos, causadores de verrugas de todos os tipos, para todos os gostos. Alguns tipos de HPV eles infectam a mucosa do trato genital do homem e da mulher. E eles adoram morar no colo do útero da mulher. Ali, eles são capazes de se incorporar ao DNA das suas células do colo do útero e alterar, perturbar os mecanismos de replicação celular naquele lugar. Que palavras lindas, maravilhosas. O que isso significa na prática? Significa que uma vez que o HPV infecte as células do colo do útero, ele altera os processos celulares, os processos biológicos naturais que previnem o surgimento de células alteradas cancerígenas. Então, uma vez que o HPV esteja presente ali, aquela mulher está predisposta a ter infecções para câncer. Toda mulher terá? Não.
Muito pelo contrário, tranquilizem-se, tá? Então, ai meu Deus, eu fui diagnosticada com HPV, então eu vou ter câncer. Não. A primeira coisa que você precisa entender é que o HPV é um vírus de distribuição mundial, extremamente comum, e a grande maioria das pessoas que já teve relação sexual já está exposta ao vírus do HPV. Acontece que o vírus do HPV é um vírus que causa alterações leves, progressivas ao longo dos anos e décadas. Então, quando a gente começa a estudar o HPV, a gente vê que ele, antes de virar câncer, ele vai fazendo várias alterações pequenas e progressivas no colo do útero. Então ele vai virar uma lesão primeiro de baixo grau, depois uma lesão de alto grau, depois um câncer localizado e depois um câncer invasor. Graças a Deus, graças ao bom Deus, essas lesões são previsíveis e são sequenciais. Então, quando a gente faz o preventivo regularmente, a gente consegue identificar, na grande maioria das vezes, quando o HPV está fazendo essas lesões de baixo grau, de alto grau e o câncer local, o câncer não invasor, digamos assim, de uma maneira bem leiga, que essas não são todas as nomenclaturas adequadas, mas para você entender que progressivamente o HPV causa lesão, que vai de uma lesão menos invasora a mais invasora. Então, se você faz preventivo regularmente, você pega a lesão, na grande maioria das vezes, antes dela ser invasora e trata ela, tira ela. Que é aquelas vezes em que as mulheres falam que fizeram um cone para tirar uma parte do HPV, que esse nome nem é o mais recomendado hoje em dia, né? Existem outros nomes mais apropriados que não vale a pena a gente ficar reforçando aqui, né? Mas a nível de curiosidade, exérese da zona de transformação, enfim, existem outros nomes que descrevem esses vários procedimentos que vão o quê? É uma cirurgia pequena, mas que retira aquela área que está infectada pelo HPV com aquela lesão de alto grau, que pode causar o câncer, tá? E aí, quando você tira essa lesão, você depois faz o acompanhamento com preventivo e pode perceber se você foi curada ou não, tá? Então, o ritmo normal é esse, você faz um preventivo, identifica se tem uma lesão suspeita ou não. Quando tem uma lesão suspeita no preventivo, você vai para a colposcopia para identificar aonde está essa lesão, qual é a característica dessa lesão. Eventualmente, você vai fazer uma biópsia ou você vai fazer uma ressecção, tipo um conezinho mesmo, para tirar uma parte daquela região e mandar para a biópsia mesmo. E ali você vai ter o diagnóstico definitivo do que é que está ali ou não. Aí o seu médico, que já nessa fase da colposcopia já tem que ser um especialista, ele vai tirar aquilo ali e ele vai pegar aquele resultado e vai ver, tem que fazer uma cirurgia tal, ou já foi tratado, quando fez a biópsia tirou tudo. Então existem várias opções. Qual é a mensagem que tem que ficar de tudo isso? Que o HPV causa infecções. Ele está presente na grande maioria das mulheres. Só uma pequeníssima parte, a evolução para câncer é rara, mas uma pequena parte vai evoluir para câncer, e antes de evoluir para câncer, ele passa, o HPV dá sinais de lesão, que são pré-câncer, e a gente busca com preventivo tratar o pré-câncer, porque tratar câncer é pior do que tratar o pré-câncer. Então, o objetivo do preventivo é exclusivamente, sistematicamente prevenir o câncer do colo do útero, identificando lesões pré-cancerígenas, que são raras, mas como o HPV infecta muita gente, ainda que a progressão para câncer seja rara, é uma quantidade relevante, tá? Como isso é progressivo e é bem conhecido, vale a pena fazer o preventivo regularmente, porque ele identifica antes da hora, tá? Então, eu vou trazer para vocês aqui alguns números do INCA, que eu tenho aqui, que eu busquei hoje mesmo, que são previsões para 2020, inclusive, em que, por exemplo, para o mundo, de uma maneira geral, são esperados aproximadamente 570 mil novos casos de HPV, de câncer por ano, tá? Então, ele é o quarto tipo de câncer mais comum entre as mulheres.
Porque, apesar da evolução para câncer ser rara, muita gente tem um HPV. E aí, no Brasil, são esperados 16.590 novos casos, o que significa que para cada 100 mil mulheres, o risco, né, de adquirir o câncer do colo do útero é de 12,6 para cada 100 mil mulheres. E isso faz do câncer do colo do útero ser o terceiro câncer mais comum nas mulheres, excluindo-se um tipo específico de câncer que é mais comum, que são os cânceres de pele não melanoma. Então, tirando esse tipo de câncer de pele, ele é o terceiro mais comum nas mulheres aqui no Brasil. E vai atingir cerca de 16 mil mulheres esse ano. E o que faz desse câncer ser tão importante no nosso dia a dia, na nossa rotina? É que se a gente consegue entender como ele progride, a gente consegue achar ele antes dele virar câncer de fato. E tratar aquela lesão quando é muito mais fácil. E aí o que acontece? A grande maioria das pessoas na vida tem HPV. Esse HPV vai virar câncer dependendo da interação dos fatores genéticos da pessoa, com os fatores individuais do próprio vírus. Tem uns que são mais agressivos, tem uns que são menos agressivos, com interferência de fatores externos. Os estudos que foram lançados já, assim, até algum tempo, mas principalmente os mais recentes, já conseguem identificar alguns fatores de risco associados ao desenvolvimento de câncer nas mulheres que têm HPV. Quais são esses fatores de risco? Quem é que tem mais chance de ter câncer do colo do útero? Quem começou a vida sexual mais cedo e tem múltiplos parceiros, porque você aumenta a chance de exposição aos cânceres, ao HPV que causa câncer do colo do útero, porque tem vários tipos de câncer, de HPV. Uns têm maior risco, outros menos. Então, quanto mais você se expõe, mais você tem risco de pegar um HPV de alto risco. E as mulheres que começaram mais cedo também têm maior número de parceiros ao longo da vida, digamos assim. Da mesma forma, as mulheres que fumam, as mulheres que têm muitos filhos têm mais risco. E adivinhem quem é fator de risco para o desenvolvimento de câncer do colo do útero? Uso de anticoncepcionais orais. Que coisa, né? Que coisa legal. E o Dr. Felipe só não gosta de anticoncepcional porque ele é católico, conservador, fascista, moralista, ciclista e outras coisas. Pois bem, dadas essas informações, vamos entender melhor como uma mulher consegue se prevenir do câncer do colo do útero apenas fazendo preventivo. O preventivo vai identificar as lesões que aparecem antes de aparecer o câncer propriamente, ou vão identificar rápido aquilo que é câncer, né? E vão tentar tratar aquilo de maneira mais rápida e mais efetiva. Qual é a periodicidade das mulheres para fazerem preventivo de uma maneira geral? Quais são as recomendações gerais para as mulheres fazerem preventivo no Brasil, dada a nossa estrutura do sistema de saúde e os recursos que a gente tem? Isso varia nos diferentes países, nos diferentes continentes, de acordo com a tecnologia que eles têm, com o dinheiro que eles têm e com o perfil da população e dos tipos de vírus que eles têm, tá? Então, qual é a realidade que nos interessa? Brasil. Brasil, quem manda? INCA. Então, vamos lá. O INCA entende que, pela evolução lenta e mais tardia do HPV, porque uma vez que uma mulher se expõe ao HPV na adolescência, é bem provável que antes dos 30 ela não tenha câncer. E se tiver, ela vai ter dos 40, 50 anos, é o pico de surgimento de câncer do colo na população feminina, tá? Então, quais são os desdobramentos disso? Então, se o HPV causa câncer lentamente ao longo de décadas de interação com a mulher, com o colo do útero, e se essa lesão só vai aparecer mais tardiamente ao torno dos 40 ou 50 anos, e o HPV só é sexualmente transmissível, quais são as conclusões que a gente tira disso? As mulheres que nunca tiveram relação não precisam fazer preventivo. Então não precisa aquela palhaçada de ficar passando cotonete na entrada da vagina para pesquisar nada. Nada, tá? Isso não é excesso de cuidado, isso não é cuidado, porque isso não traz nenhum benefício, tá? Passar um cotonete na entrada da vagina de mulher virgem não serve para nada. Ponto. Não tem discussão, tá? Ah, mas aí uma vez começou, foi só na portinha. Aí, minha amiga, não interessa. Se você começou, mas não terminou, o problema é seu, já está exposto igual,
tá? Porque o vírus do HPV, ele está disposto na superfície corporal ali, da genitália toda. Então, foi só a cabecinha, não interessa, tá? Foi, mas foi. Foi pouco, mas foi, e o HPV podia estar lá, tá? Então, começa a fazer o teu preventivo. Agora, nunca tive contato sexual com ninguém. Não adianta fazer, porque não vai procurar nada. Você não tem HPV, tá? Então, beleza. Qual é a periodicidade de fazer esses exames? Então, você vai começar o que o Ministério da Saúde recomenda. Que você comece aos 24, entre os 24 e os 64. Então, aos 25 para frente, você vai começar a fazer. E aos 64, se você tem, nos últimos 5 anos, até os 64 anos, se você tem, nos últimos 5 anos, 2 preventivos normais, está de boa, você está liberada, porque é bem provável que depois de 65 você não vá ter câncer do colo se você não apresentou câncer do colo até então. Por quê? Se a gente sabe que o HPV demora para aparecer alguma coisa e até os 65 não apareceu, meu irmão, depois disso aí é bem difícil que você tenha alguma doença. Então se livra de pelo menos essa agonia, já tem vários problemas na menopausa, já é um saco cheio de sintoma para tratar, então menos uma complicação de ficar colhendo preventivo todo ano. Desde que você tenha feito regularmente nos últimos anos, antes dos 64, e eles tenham vindo todos negativos. Beleza? Começou aos 25, terminou lá aos 64. Ah, mas eu colho preventivo todo ano, desde os meus 18 anos que eu comecei a ter relação. Tem algum problema nisso? Nenhum. Tem alguma vantagem nisso? Aí é que tá. Os estudos mostram que colher preventivo antes dos 25 anos não acrescenta em nada. Ah, o câncer do colo do útero pode aparecer antes dos 25? Pode aparecer antes dos 30? Pode. Mas esse câncer que aparece muito precocemente, ele tem um comportamento diferente dos outros. A gente não sabe até por quê. Mas ele tem um comportamento diferente. E fazer preventivo todo ano precocemente nas adolescentes que começaram a ter relação sexual não vai ajudar a prevenir esse câncer. Ele vai aparecer em estágios avançados e vai ser difícil de tratar da mesma forma. Então compreenda, não é que faça mal, é que não faz diferença. Entendeu? Então, como uma política pública, a partir dos 24 anos é razoável. O que não impede que seu médico queira colher antes, só não vai fazer tanta diferença na sua vida. Mas se você e ele se sentem melhor assim, paciência, ele que manda, o consultório é dele, ele faz o que ele quiser. As diretrizes nacionais do INCA estão aí disponíveis para todo mundo, a gente segue a vida. O que nada impede que ele faça esse preventivo para ter um resultado inicial e faça mais espaçado daqui a alguns anos depois, o que ele vai querer fazer de estratégia, adaptar isso para a rotina dele, melhor. Mas o teu médico também não é um vilão, não é péssimo só porque ele quis escolher preventivo antes, entendeu? Também não é para ficar crucificando ninguém, tá? Só que, o que está totalmente errado? Colher preventivo porque acha que tem um corrimentozinho alterado, porque o preventivo não vai servir para ver isso, tá? Eventualmente, como eu já falei aqui uma vez, existem alguns agentes infecciosos específicos que, quando são identificados no preventivo, eles mostram que tem infecção, tipo tricomonas. Tricomoníase é uma doença sexualmente transmissível que, se o cara do preventivo está procurando célula cancerígena e acha um tricomonas por ali, por acaso, ele tem que notificar aquilo no laudo, porque aí sim já está configurado uma DST, entendeu? E aquilo ali é um achado por acaso, mas não é o objetivo de fazer. Então, hoje, até no Brasil, existe uma tecnologia que é o PCR, é uma técnica para procurar material genético de bactérias, fungos e outros agentes infecciosos no mesmo material do preventivo. Aí é outra história. Isso já está disponível em alguns consultórios, porque essa tecnologia já é coberta por planos de saúde, mas não está no SUS. E instituições nos Estados Unidos, por exemplo, em que tem dinheiro para fazer isso, eles já recomendam que você faça o preventivo. Na ocasião do preventivo, você colhe o PCR para alguns agentes infecciosos para rastreio, por exemplo, de clamídia e gonococo. Você pode usar para as duas funções. Você pode pegar essa secreção e mandar para pesquisa de agentes infecciosos, causadores de doença inflamatória pélvica, que é clamídia e gonococo, basicamente, e usar esse mesmo material para fazer o preventivo. Aí é uma boa oportunidade. Por quê? E eu faço isso algumas vezes no consultório. Porque quando você manda esse mesmo material do preventivo para análise do preventivo e para pesquisar esses agentes infecciosos,
a gente está identificando também esses micro-organismos causadores de infecção e tratando eles precocemente. Porque já falei aqui, quando a gente falou de corrimento, que clamídia e gonococo às vezes estão presentes na flora vaginal, não na flora vaginal, né? Estão presentes no trato genital, porque eles não fazem parte da flora, que é a flora é aquilo que está normal ali, mas a clamídia e o gonococo, eles são causadores de infecção assintomática. E eles podem, a longo prazo, causar infertilidade. Alguém perguntou se HPV aqui causa infertilidade. Não causa. O que causa infertilidade é infecção crônica por clamídia e gonococo. Então, muitas vezes você aproveita que você está ali com essa mulher, ainda que ela esteja na idade antes de colher preventivo, você passa o bico de pato, colhe aquele material, analisa a presença de bactérias no laboratório e aproveita que aquele material já está ali e colhe e manda para avaliar o preventivo também. Então são situações específicas. Mas uma vez que você tem entre 25 e 65 anos, você vai colher o preventivo bonitinho e fora disso não tem tanta indicação assim, a não ser em ocasiões específicas, que aí você vai ter que individualizar com o seu médico de acordo com a sua história. Então se você não tem nada, nenhum problema passado, nada, a rotina básica é essa. E qual é a frequência que você tem que colher esse preventivo? Se você colheu 2 anos seguidos, 2 exames normais, a rotina é colher de 3 em 3 anos. Por que isso? Ai meu Deus, eu vou ficar esse tempo todo e se o HPV estiver lá crescendo. A gente já sabe da progressão da doença natural que o HPV demora a fazer o câncer aparecer. Então se você colher de 3 em 3 anos, depois de ter 2 anuais normais, tá de bom tamanho para achar a lesão suficiente para ser tratada antes do câncer aparecer, tá? Então por isso que não precisa ficar com essa obsessão de colher preventivo, muito menos 2 vezes no ano. Isso não serve para nada, a não ser em quem já teve lesão anterior no preventivo. Eu colhi um preventivo, meu preventivo veio alterado. Aí o segmento vai variar de acordo com as recomendações nacionais do INCA. Que aí pode vir células escamosas de significado indeterminado, atipias de células escamosas de significado indeterminado, atipias de células glandulares de significado indeterminado, lesão intraepitelial de alto grau, lesão intraepitelial de baixo grau. Aí isso vai fazer com que você tenha que fazer outra frequência de repetição do preventivo. Então uma coisa é o preventivo alterado, outra coisa é o preventivo que sempre foi normal, tá? Então o que fica de mensagem quando nós estamos falando de preventivo é que o preventivo só tem única e exclusivamente esse objetivo, tá? Não adianta ficar se guiando pelo preventivo para esperar tratar a infecção, porque sempre vai vir inflamação. Inflamação não é igual a infecção. Então a gente não precisa tratar isso só porque está escrito inflamação, tá? Então, essa é uma informação fundamental. Se a sua infecção só vem durante o preventivo e ela melhora com a pomadinha, é bem possível que isso não seja nada, beleza? E por que você faz preventivo, então, periodicamente? Para prevenir câncer do colo do útero. Câncer do colo do útero é provocado por quem? Pelo HPV, que sofre um processo que interfere nos processos celulares que evitam que o câncer apareça, então aumenta a chance de você ter câncer. E essa interação do HPV com seu organismo vai demorar para aparecer o câncer na grande maioria das vezes, tirando algumas exceções que nem o preventivo é capaz de identificar com eficácia, e aí infelizmente essas mulheres acabam ficando mais descobertas, mas isso demora, via de regra isso demora, então dá para fazer o preventivo com segurança. E a chave para a prevenção do câncer do colo do útero está em fazer o preventivo periodicamente e estabelecer práticas seguras que diminuam o risco de transmissão do HPV. Então, se nós sabemos que os fatores de risco são início precoce da atividade sexual, multiplicidade de parceiros, tabagismo e uso de anticoncepcionais orais, nós vamos combater essas partes. E a camisinha previne? A camisinha previne parcialmente, então não adianta pensar que só porque usa camisinha
você está totalmente prevenida do HPV. Amanhã já vão estar escrevendo no grupo de haters que eu falei que não precisa usar camisinha. A camisinha previne a transmissão do HIV, do VDR, da sífilis, né? Mas não previne totalmente da transmissão do HPV. Por quê? O vírus não está só no pênis e só no canal vaginal. Ele está na genitália externa, em toda a vulva, em toda a superfície da genitália externa. Então, a camisinha não é uma plastificação de todo o corpo. Então, não adianta achar que está totalmente protegido. Não por acaso, a maioria das pessoas tem HPV, ainda que usem preservativo, eventualmente. Qual é a outra chave, então, da prevenção? Apesar da camisinha ter uma proteção parcial, qual é a outra chave? A principal, digamos assim, vacinação. Desde 2014, o Ministério da Saúde já instaurou uma política nacional de prevenção do câncer do colo do útero com a vacinação pelo HPV. A vacinação pelo HPV visa interferir nesse processo de interação entre você e o vírus para que você reaja ao vírus de maneira mais efetiva e tenha mais chance de progredir para cura, uma vez que vocês tenham o HPV, tá? Então, não tem mistério. A vacinação está disponível, tá? Para as meninas de 9 a 13 anos, né? De 9 a 14 anos e os meninos de 11 a 14. Essa política foi estendida também para os meninos, uma vez que sobrou vacina, tá? E ela está disponível para esse grupo etário por questões estratégicas de dinheiro, recurso. Quando você tem que direcionar os seus gastos, você tem que atingir aquela população em que a medida será mais eficaz. Então, vão nas adolescentes, porque elas têm maior risco de não ter começado ainda a exposição sexual. Essa é a melhor maneira, antes de ter atividade sexual, se vacinar, tá? Então, fica aqui a recomendação da vacina. Tem muito mito, tá? Desnecessário em relação à vacina. Muitos casos, a grande maioria dos casos de reação adversa à vacina, depois de investigados, foram descartadas essa relação. E a vacina é uma excelente ferramenta de proteção. Mas eu vou ensinar a minha filha e ela vai entender que melhor mesmo é abstinência. Beleza, você tem todo o direito, eu concordo com você que as práticas sexuais seguras, respeitosas são a principal maneira de se transformar o comportamento sexual das pessoas. Eu concordo que a gente tem que trabalhar dentro de casa, muito mais do que falar em prevenção de doenças, em respeito à dignidade do ser humano, em uma prática sexual segura e respeitosa e tudo mais. Agora, nada nos garante que os nossos filhos nos ouvirão nessas recomendações e, portanto, nós não podemos criar essa cortina, né, impedindo que ele tenha acesso a essa informação e que, ainda que ele não te escute e não entenda que ele precisa respeitar as pessoas, que ele não precisa sair por aí transando feito um maluco, que ele estará protegido de qualquer forma pela vacina. Então, não deixe de conversar com seu filho, estimular o seu filho adolescente a se vacinar também. Nós sabemos muito bem aquilo que nós queremos para nós, e nós já conversamos várias vezes, adultos maduros aqui na página, quais são as consequências de uma vida sexual desrespeitosa, desregrada, e nós sabemos isso para nós. Os nossos filhos farão as suas próprias escolhas, então não se iludam de que seus filhos só farão aquilo que vocês orientarão a eles e recomendarão. Vocês não estarão com eles o tempo todo. Então, o ideal é vaciná-los sim, tá bom? Então, vamos acabar com esse preconceito também com a vacina, tá? Então, vacina, educação sexual e acompanhamento médico periódico com preventivo, não tem outra receita, tá? Tirar da cabeça que o preventivo é para saber se você tem infecção, porque tem que passar uma pomada. Então, não é para isso, tá? Então, saiamos hoje dessa live com essa consciência de que nós precisamos entender melhor
por que nós fazemos certas coisas para fazê-las direito, né? Porque muitas vezes a gente faz porque tem que fazer e quando a gente está com preguiça não faz, né? Que a gente está com um tempo muito corrido e não faz. Então ir ao ginecologista periodicamente é uma questão de saúde, não é só para tratar aquela infecçãozinha e passar uma pomada de vez em quando. Mas doutor Felipe, então se eu não vou fazer preventivo todo ano, ou se eu vou fazer de 3 em 3 anos, como é que eu vou saber se eu vou fazer só uma vez? Como é que eu vou saber se eu tenho que passar uma pomada para minha infecção? Ora, não existe outra forma de saber se você tem uma infecção além de ser examinada pelo seu médico. Nós falamos sobre corrimento aqui, nós falamos sobre as principais infecções, sobre as principais causas de corrimento na outra live, cujo áudio já está no Telegram. E em algum momento eu falei que o preventivo era o método de diagnóstico de algum corrimento? Não. Então, qual é o principal método de diagnóstico de corrimento alterado? Exame médico. Então, tem que chegar na consulta, examinar, avaliar o corrimento, cheirar o corrimento e ver, tocar, fazer toque para ver se está causando alguma dor, se tem sangramento, se tem alguma coisa alterada e falar para fulaninha, você tem candidíase, tem que tomar um remédio para candidíase, você tem vaginose, tem que tomar um remédio para vaginose, você tem tricomoníase, tem que tomar um remédio para tricomoníase. Então não adianta a consulta drive-thru, em que você chega, diz que você tem um corrimento tal, ele te passa uma pomada qualquer que trata tudo na vida e mais um pouco, e você vai para casa satisfeita com aquela sua consulta de 10 minutos e finge que resolveu o seu problema. Tem que examinar, tem que pôr a mão, tem que cheirar. Então não tem outro jeito. A melhor tecnologia para identificar corrimento alterado é ver com o bico de pato e examinar. Então, ainda que você tenha colhido preventivo naquele ano, você tem uma nova queixa de corrimento, você vai ter que ser examinada de novo. Não adianta ir na farmácia nem comprar o remedinho que a atriz da Globo está falando na propaganda, no intervalo da novela. Tem que ser examinada pelo seu médico, porque é ele que é capaz de identificar o corrimento. E se ele conta com preventivo para identificar o corrimento, eu te aconselho a procurar um outro coleguinha. E para isso, você vai precisar de uma consulta decente. Olho no olho, conversa, atenção, um bom histórico, um bom exame físico, com bico de pato, com toque, com tudo que tem direito. E, mais do que isso, além de todo esse exame físico adequado para identificar o corrimento, é preciso um aconselhamento, explicar o que é aquela doença. Candidíase não é uma infecção sexualmente transmissível, mas se comporta como uma infecção. A vaginose é um desequilíbrio da flora vaginal, que causa um cheiro horrível, de peixe podre, fim de feira, mas não é nada grave, apesar do cheiro ser horrível, entendeu? Então, tricomoníase é uma DST, e aí essa sim tem perigo. Clamídia e gonorreia, doença infecciosa, doença inflamatória pélvica, extremamente grave, com potencial de comprometer a fertilidade, por isso que tem que investigar. Cada doença tem um tratamento específico, um aconselhamento específico. Tem corrimentos que representam doenças que são sexualmente transmissíveis, então, além de você ser tratado, o seu parceiro também tem que ser tratado, porque tanto ele pode desenvolver doença, quanto ele pode ser o foco de retransmissão. E aí ele tem que tratar, porque não adianta você tratar, ele ainda ter a bactéria, se ele não trata, você vai ter relação com ele de novo e vai retransmitir. Então, todo esse aconselhamento só é possível com um exame médico adequado. Preventivo não entra nessa matemática de identificar qual é a infecção do corrimento. Se você ainda tem dúvidas sobre o que é a causa daquele corrimento, você tem que pegar aquela secreção e mandar para outros exames laboratoriais que não são preventivos. Apesar de você usar o bico de pato para colher e para mandar para o laboratório, esse exame não chama preventivo. Existem várias técnicas hoje, como eu falei do PCR, para identificar agentes infecciosos na secreção do colo do útero, na secreção vaginal e que te permitirão ter um tratamento adequado. Na dúvida, procure o seu médico e procure um médico que te examine e que não vá passar uma pomadinha simplesmente pela sua queixa, porque existem hoje pomadas que associam tratamento para candidíase, para vaginose, para tricomoníase, para espinhela caída, entendeu?
para dor de cabeça, diarreia, vômitos, depressão, todos existem alguns pacotes de tratamento de indústrias farmacêuticas para facilitar a sua vida e impedir que você tenha um diagnóstico adequado, com todas as aspas que isso merece. Então, não adianta, tem que passar por um médico que te dê atenção para tratar adequadamente tudo isso, beleza? Não tem mistério, é mais simples do que parece. Então, para cada doença específica, existe uma maneira específica de investigar e tratar. Para o câncer do colo do útero, preventivo. Para o corrimento, exame. Tocar, cheirar e examinar. Beleza? Vamos ficando por aqui. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês, todas vocês, né, especificamente. A gente vai tentar botar essa live aí, vai ficar por 24 horas, né? Não se esqueçam. Então, aproveita e depois a gente vai dar um jeito aí de colocar todas essas lives para vocês, mas o áudio vai sempre pro canal no Telegram, tá? Para quem ainda não acessou o canal no Telegram, vai lá na bio, tem o link. Você clica naquele linkzinho lá na bio, aí tem, se inscrever no canal no Telegram, o áudio sempre vai para lá, tá? Então, dá uma chamada naquela sua amiguinha lá que está tratando corrimento há 10 anos com preventivo sem saber, para que ela possa tomar as devidas providências, beleza? Boa noite, galera, e até a próxima. Tchau, tchau.